Agora sim, senhoras e senhores, muito bem-vindos à aula número 3 da Semana da Psicologia Tomista. Eu sou Rafael de Abreu, psicólogo, e sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje, na nossa terceira aula, tenho certeza que se você assistiu a primeira e a segunda, Inácio Anderegg, Martim Etchevarria, textos espetaculares, tenho certeza que ali já abriu bastante a cabeça de vocês, no melhor sentido da palavra, não é isso? Hoje temos mais um com esse grande potencial de ser um texto único e de causar aí um certo impacto em cada um de vocês, assim como causou em mim. Então, como vocês estão vendo aí, o tema de hoje é a amizade espiritual, desculpa, a amizade como causa de discernimento na psicoterapia, certo? E tem um subtítulo que eu tirei aqui da imagem, mas fala que a amizade espiritual só pode ser mantida em amizade com Deus, e isso porque Deus quer ser nosso amigo. Esse é o título de um texto da doutora Mariana de Ruschi Crespo. Ela é doutora summa cum laude pela Universidade Católica da Argentina com uma tese sobre a psicologia da simbolização, tá? E é terapeuta aí com uma vasta experiência. Não tem fotinha dela porque eu não faço ideia, não achei foto dela, mas estamos todos muito felizes aqui. Eu tenho muito a agradecer pelos textos dela, inclusive tenho dois livros dela, um é esse aqui, ó, Terapêutica, opa, aqui ó, Terapêutica da Vida Humana, e o outro tá até embalado aqui porque eu, tá aqui, não, o outro tá aqui, ó. Um é esse, a Terapêutica da Vida Humana, e o outro é esse aqui, Criados para a União de Amor, Psicoterapia e Crescimento no Amor, certo? Então já agradeço muito mesmo sem conhecê-la, mesmo sem ter uma imagem dela, mas ela é uma psicóloga aí, a terapeuta, né, como ela mesma se denomina, muito importante para as nossas reflexões da aula de hoje. Então, você que está aqui, fique à vontade para comentar, tá? Comente porque eu estou de olho nesses comentários e vai ser muito legal conversar com vocês, tá? Então, não deixe de comentar, não deixe de reagir, porque é isso. Aí que eu vou saber que vocês estão gostando. Mas vamos lá. No início desse texto, ela começa apontando que o título dele, ele tem a qualidade mais fundamental que é de natureza teológica. Então, a amizade espiritual só pode ser mantida em amizade com Deus. Isso porque Deus quer ser o nosso amigo. E aí abre aspas para ela, já vamos abrir aspas para nossa querida Mariana, né? Ela fala: se nos for possível buscar, iniciar e desenvolver uma relação de amizade com o paciente, nossa tarefa consistirá em imprimir a forma de amizade no encontro com o outro. Analogamente, a como foi impresso em nossos corações pelo mesmo Senhor que nos deu sua amizade. Olha como ela está trazendo uma perspectiva de olhar clínico, né? Já estamos começando aqui, ó, chutando essa porta, mas vamos continuar. Ela fala mais. No Monte Horebe, o Senhor se dá a conhecer a Moisés como aquele que sempre estará com ele. Depois, no Evangelho, Jesus promete-nos a sua amizade até o fim dos tempos. Uma companhia que desperta e pede uma reciprocidade de amor, através da qual reside no nosso o desejo de bem-aventurança que brota do seu coração. Em última análise, a nossa salvação consiste na união da amizade com o amigo divino que se manifesta e se refina nas amizades humanas. Olha, olha a perspectiva que ela está trazendo para a gente, né? E ela situa a gente falando que é neste contexto que a nossa que está, né, que se situa a nossa função terapêutica e diz que a saúde não pode ter outra origem nem outro fim. A própria terapia se tornará uma participação sempre renovada, intencional, talvez árdua e dolorosa naquela amizade que morreu na cruz. Uau, né? Meus amigos, uma coisa que eu quero que vocês sempre lembrem quando vocês estiverem assistindo cada uma dessas aulas é que nós estamos falando de pessoas sérias querendo falar de psicologia também de maneira séria. Só que eu entendo que pode ser chocante para alguns a ideia tão clara que a gente vem acompanhando
de colocar Deus como princípio, meio e fim dentro de uma psicologia. E eles, o Anderegg não é psicólogo, mas é o mestre do professor Martin Etchevarria, o Etchevarria é um psicólogo, a Mariana, terapeuta, eles não têm medo, certo? Então, por isso que renova sempre o convite, né? Que psicologia é essa? Renova o convite. Mas vamos avançando. A amizade é terapêutica porque ensina amizade. E nossa saúde é viver em amizade, tanto quanto nossa salvação, nosso fim último, é a amizade com Deus. A amizade terapêutica encontra então sua identidade no mandamento da caridade e é modelada a partir do exemplo da amizade de nosso Senhor. Então ela fala que nós devemos observar sua proibição explícita de inimizade, uma proibição que inclui suas tensões e expressões mais ínfimas e sutis. Então, ela fala que ele nos convida à benevolência intransigente e permanente com os nossos pacientes. Deve ser assim, então, justamente porque desejamos o seu bem, coincidentemente com o nosso, em virtude do amor. Olha que visão terapêutica. Nem chegamos nos 10 minutos, mas olha que visão terapêutica nós estamos recebendo nesses 6 minutos de vídeo da Mariana Crespo. Olha que incrível! Olha como ela considera coisas que a psicologia, ou alguns lugares da psicologia, atacam, querem destruir. E aqui ela está elevando. Olha que coisa bacana, né? A amizade terapêutica exige de nós, diz ela, que nos protejemos interiormente de sentimentos de raiva, queixas, né? Tem que parar de reclamar. Vocês não se conhecem? Já ouviram em tantos lugares isso, né? Mesmo aquelas queixas que parecem justificadas até. Ela fala isso. Né? E fala que é essencial alcançar essa benevolência como terapeuta. O cultivo perseverante da humildade no trabalho árduo. Ela está trazendo a ideia aqui que atender não são flores, não. Né? Não é romantismo, não. Tem um trabalho difícil acontecendo ali, né? Então, vamos voltar para ela aqui. Abre aspas. Nossa capacidade de dar uma ajuda eficaz às vezes atrai admiradores. E a admiração alimenta o orgulho, por isso devemos considerar como muito oportunas e convenientes todas as humilhações que recebemos no exercício de nossa prática e fora dela, para mantê-la a salvo do orgulho. Meus amigos, no mundo hoje de psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas de Instagram, nada contra, eu tenho meu Instagram, tem suas qualidades lá, obviamente, todos eles, mas olha que preocupação ela está trazendo. Para que a gente combata o orgulho, porque uma coisa, meus amigos, é uma psicologia e é uma terapia que ela está concentrada na clínica e não existia essa dinâmica online, certo? O alcance muitas vezes era menor, né? Hoje temos justamente essa ideia desenvolvida da internet. E ela está chamando atenção para isso. Esse texto da Mariana ela está contido nesse livro aqui, né? A Terapêutica da Vida Humana. E só para eu pegar aqui para vocês, esse livro é de 2012, tá? Então, em 2012, não tinha nenhuma dessa movimentação que a gente conhece hoje de psicologia, Instagram, etc. Mas olha o alerta que ela está fazendo para esses profissionais, né? Cuidado com o orgulho. Vão aparecer, vão atrair necessariamente admiradores. Então, vamos ter que saber lidar com as humilhações que podemos receber no próprio exercício na nossa prática. Um paciente pode não gostar da gente, ou fazer uma primeira sessão, ou não achar que nossa terapia serviu para ele, etc, etc, etc. Saber levar isso para nos deixar a salvo, né, distante do orgulho. Olha que interessante, né? E ela continua, e ela fala aqui, humilhações aceitas, desatento, desculpa, né? Quando ela fala, né, humilhações aceitas,
desatenção constante e silenciosa aos elogios e bajulações. Olha aqui, olha esse ponto. Ela tá trazendo aqui quase um elemento pedagógico para o profissional manter-se de forma humilde no exercício da sua profissão. Humilhações aceitas, desatenção constante e silenciosa aos elogios e bajulações, como forma de nos mantermos na humildade, fundamento e princípio da nossa amizade com Deus e fundamento de toda a amizade espiritual. Olha como praticamente ela deu três dicas aqui de como todo terapeuta precisa se comportar. Olha que coisa impressionante, né? E abre aspas para ela novamente, né? A própria disposição do paciente ou a capacidade de amizade com o terapeuta será relativa às várias vicissitudes de sua vida, especialmente sua infância, mas também relativa às suas escolhas a favor ou contra as virtudes que fazem a amizade com os seus próximos, o cuidado de sua amizade com Deus ou sua situação de inimizade com ele e com os demais. Olha que ponto aqui, né? Então existe um grau de amizade que ela está querendo trazer, que existe um grau de amizade entre paciente, cliente e psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta. Só que ela vai ter ali uma variação diante das vicissitudes da vida. Infância, se a pessoa está inclinada às virtudes, inclinada aos vícios, a amizade ou inimizade com Deus, etc. Né? E aí ela fala que, embora quase todos desejem amizade, nem todos são capazes de recebê-la ou gerá-la. Certo? Então essa espécie de reivindicação diante da amizade se deve ao egocentrismo da patologia. Porque justamente como falta de humildade e de força para sustentar a própria vida ao longo do tempo na dinâmica da amizade. E ela fala, diante desta vida do paciente, como antes da sua, o terapeuta poderá discernir sobre as dificuldades e sua retificação somente graças à sua receptividade à caridade. Meus amigos, o terapeuta tem que estar aberto a essa caridade para conseguir enxergar. Para conseguir enxergar profundamente esse outro. Para conseguir enxergar profundamente esse valor aí, né? Abre aspas para Mariana. É o mesmo que a psicanálise cobre em sua teoria, com conceitos de transferência e contra-transferência. Nessa relação afetiva transtornada, evita-se a possível união das pessoas em bens reais, mas por meio desse contexto de transferência, o psicanalista teria concedido o suposto conhecimento do que acontece ao paciente. Parodiando o discernimento pela amizade, a psicanálise reivindica para sua praxis essa vinculação entre afetividade e conhecimento, inoperante pelo seu racionalismo. O território da relação terapêutica que se ordena à sacramentalidade da experiência amistosa tende a ser devastado pelo seu cientificismo e pelo seu descrédito da liberdade, do amor puro e da benevolência. Ressalta-se, por exemplo, a qualidade de origem biológica que a psicanálise atribui a uma vida afetiva marcada pela necessidade e pela carência. Seu fim é a desgraça e não o bem. Ou o consentimento de sentimentos perversos de todos os tipos na análise, tanto por parte do terapeuta quanto do paciente. Essas escolas, ao negarem a espiritualidade, desacreditam na perfeição e plenitude possíveis. Assim, não acreditam em uma verdadeira amizade que seja causa de discernimento, mas mantém noções confusas sobre a necessidade de elementos afetivos para compreender. Segue a Mariana, vamos lá. Vejamos como o racionalismo prejudica o discernimento, tanto dos terapeutas quanto de seus pacientes. Na autonomia que se atribui à racionalidade, ela busca a verdade a partir do pensamento, de qualquer ideia, mas não da realidade. Aborda o mal não relacionado com o bem e sua verdade correlativa.
com a qual se incita a curiosidade, se constrói sistemas arbitrários e se conclui em métodos de exercício de poder. A tentativa é estéril em frutos para o bem comum e frequentemente excessiva para as forças naturais. Sem prejuízo do exercício de nosso intelecto especulativo, no diagnóstico e na psicoterapia, a consideração da patologia deve ser sustentada em sua relação com a saúde do paciente. Caso contrário, o terapeuta corre o risco de errar em seus juízos e perder o vínculo de amizade com seus pacientes. Que citação, hein? Ela traz essa dimensão, o quanto que se perde a finalidade como bem. Ela mostra aqui, acabou de mostrar esse erro desse racionalismo. É de novo essa fatiação do homem, né? Temos por um lado só um aqui e agora, por outro lado só o sentimento, por outro lado, enfim, só a razão, enfim. Então, ela nos chama a atenção que o juízo do mal deve ser feito com moderação, inclinando-se valorativamente diante da superioridade do bem verdadeiro e do belo. Olha como é uma terapia, é como se fosse uma psicoterapia da bondade, né? Que é justamente o mal ali não pode ser um objeto de curiosidade, porque a gente fica mergulhando, catucando. Não. O objetivo é o bem. Apesar de ter alguns empecilhos no meio do caminho, apesar de ter dificuldades, né? E ela fala no texto que, né, temos que estar interessados em saber como esse mal específico desativa um certo potencial de bem para o paciente. Aqui está o ponto. Meus amigos, não é o mal sobre o mal. Eu não quero ficar curioso para ver como se o nosso paciente fosse um acidentado no meio da BR e eu não quero continuar seguindo, eu quero parar para ver o corpo. Não. Esse mal aqui a gente precisa entender como que ele impede o potencial de bem virar ato. E ela fala que o nosso olhar deve considerar o mal apenas como um impedimento ou obstáculo à saúde ou ao bem do paciente, em busca de uma retificação de uma vida segundo sua vocação particular. Olha que ponto. E ela está de acordo aqui, ela está seguindo no mesmo caminho de Santo Agostinho, né? Quando ele vai falar que o mal não existe aqui, o mal é a ausência de bem. É a mesma dinâmica aqui. Então a nossa relação é com o bem. E como esse bem pode virar ato, pode estar na prática, exercendo-se ali dentro da vocação particular de cada pessoa. Certo? E aí ela, voltando à dinâmica do racionalismo, ela fala que o prejuízo do racionalismo para a possibilidade de conhecimento prudencial em nossos pacientes. O problema se dá especialmente e é totalmente notável nos casos dos obsessivos. Isso é só para uma dinâmica de pensamento, né? O obsessivo está lá, né? E ela continua, né? E ela fala que o defeito do obsessivo consiste em partir do erro e do mal, querendo compreender. Se aplica sua racionalidade de forma redundante ao mistério do mal presente em sua realidade, sem o resultado que se espera. E aí ela traz a ideia que esses obsessivos partem de um silogismo errado, de uma ficção, com uma espécie de malícia implícita. Então eles partem de um lugar privado do bem e da verdade. Porque Deus é injusto comigo, certo? Se eu não resolver o sofrimento da humanidade, sou culpado. Alguns desses obsessivos podem falar esse tipo de coisa, né? Então, ela traz de forma maravilhosa, né? Ela falando que eu não me movimento para o futuro, se não tenho certeza de que isso vai funcionar, certo? Então ela traz esse terceiro exemplo, além de Deus, né? Da Deus Deus me abandonou, se eu não resolver o problema da humanidade, sou culpado, eu não vou me movimentar para o futuro se não tenho certeza de que isso vai funcionar. Enfim, é como se ficasse eternamente um cachorrinho correndo atrás do rabo. Então ele fica preso ali, girando em pensamentos recorrentes. Então olha que exemplos excelentes que essa grande terapeuta traz para nós.
né? Então, entender, né, essa dinâmica é muito importante, certo? E ela fala que o caminho correto começaria para eles em uma realidade, em uma evidência simples, que talvez possa ser desprezada pela sua simplicidade e pela simplicidade do bem ao qual os vincula, certo? E aí ela chama a atenção para a gente com o problema do orgulho diante do simples e diante do evidente. E fala que a partir da evidência com seu simples bem, a inteligência avança rápida e alegremente os apetites são ordenados. A ação é seguida com fluidez. Muitos obsessivos estão perto de tudo, podemos dizer assim, menos da realidade. E a simplicidade que está ali não é aceita, né? Continua ela falando do racionalismo, né? E fala que o racionalismo, por causa dessa malícia, que é a falta de humildade que acompanha sua perda de realidade, vicia o apetite e torna impossível aquele reto juízo da razão prática, aquele discernimento que buscamos tanto para os pacientes quanto para nós mesmos na psicoterapia, certo? Abre aspas para ela. Aristóteles diz que o bom julga bem todas as coisas e em todas elas é mostrada a verdade. Como terapeutas, temos a experiência de que a benevolência resultante de uma luta para viver virtuosamente limpa o olhar intelectual e nos permite discernir. Neste contexto, a compaixão pelo sofrimento do paciente, a alegria pelo bem da sua vida, capaz de tantas perfeições, e a esperança na sua cura serão os primeiros sinais de uma amizade sã e criteriosa. O bem, lugar da união amistosa entre terapeuta e seu paciente, será a própria realidade, cuja evidência causa esses afetos e nos permite nos unir e ali estabelecer nossa amizade. Meus amigos, pelo amor de Deus, tira um print desse momento aqui, tira um print dessa, dessa citação dela, porque é absolutamente espetacular. Eu vou repetir essa parte aqui, tá? O bem, lugar da união amistosa entre terapeuta e seu paciente, será a própria realidade. Incrível, meus amigos. Mas ela não para por aí. Vamos lá, vamos avançar. Ela fala, por que o paciente pode conaturalizar, talvez lentamente, com os bens que, quando aparecem, lhe são mostrados. Há uma gratidão do paciente para aqueles que indicam sua própria qualidade de ser amável, e há uma gratidão do terapeuta ao Senhor por permitir que lhe descobrisse seus dons na vida dos pacientes. Também une amistosamente o bem que merece a gratidão e o bem mesmo da gratidão. O terapeuta poderia enunciá-lo diante do paciente e diante de Deus da seguinte forma: busco a sua saúde porque você é amado por Deus e é nesse amor que vejo e quero o seu bem. Deus nos convida a olhar juntos para a tua realidade, sobre o seu olhar com compaixão e esperança. De repente, vemos como a amizade está efetuando terapia. Porque o amor é eficácia e porque a amizade é pedagógica. Ela é mestra de todas as virtudes que contém e que são. Todas as virtudes postas em jogo na relação amistosa. Meus amigos, o que comentar dessa parte? Que amor essa terapeuta tem pelo seu trabalho, vinculando-se isso ao alto, para uma verdadeira psicologia das alturas. Incrível. Vamos lá. Vamos continuar. E ela fala que essa amizade que se imprime no coração do paciente cura, a partir daí, todas as inimizades em sua vida. E como ela colocou anteriormente, através da amizade de Deus para conosco,
aprendemos a viver em amizade com Ele e com o nosso próximo, certo? Então, continuando nesse aspecto da amizade, a amizade é difusa através de nossa amizade com o Senhor. Cura nossos amigos e através deles vem saúde para os amigos que eles fazem por sua vez. Olha o ponto, né? A Mariana fala que na psicoterapia ensinamos sendo amigos. A amizade é chegar a coincidir com a saúde do paciente, o fim de toda psicoterapia. Certo? Olha que ponto. A amizade é chegar a coincidir com a saúde do paciente, o fim de toda psicoterapia. Mas, por causa da sua doença, da doença daquele paciente, se substituiu a dinâmica da confiança e do amor pela suspeita e rivalidade, do medo e da inquietude. A relação amistosa com o seu terapeuta será o meio de restaurar a dinâmica para a qual foi criada. Novamente, essa é um texto que traz de forma clara a relação entre profissional e paciente. E olha como ela está trazendo profundidade e significado para isso. Isso é muito legal. E fala que dessa forma que ela acabou de trazer, é que eles, os pacientes, e nós, os terapeutas, psicólogos e psicoterapeutas, experimentamos aquela alegria que, segundo Aristóteles, é a maior alegria da vida humana, que é a alegria da amizade. Amizade com Deus e amizade com os meus amigos. Eu e meus pacientes, porque todos nós pecamos e temos sido perdoados e voltamos a ter amizade com Deus em Cristo pelo Espírito Santo. Eu sei, meus amigos, falar Deus, Cristo, Espírito Santo, gente pensando numa jornada de psicologia, eu sei que pode soar muito estranho. Eu sei que no início para mim também soava, porque eu não estava acostumado, não tinha isso dentro da faculdade de jeito nenhum, e acredito que vocês também não tenham. Mas ao ler esses autores, você começa a perceber o quanto que eles consideram, e é bonito ver, é bonito ter contato e ler essas questões, né? E aí, ela traz uma consideração antes dessa pequena introdução, porque ela está trazendo uma introdução, a gente pode dizer assim, antropológico-teológica, né? Teológica, né? E ela traz aqui para meio que dando um encerramento a essa conclusão, a essa introdução, né? Ela fala que por termos sido feitos à semelhança de Deus, somos inerentes de um dinamismo cujo fim é refletir a realidade divina. Este fim, então, que move nossa existência desde o início, implica uma imitação da natureza trinitária, tudo isso, amor e amizade. Olha que ponto, né? Então, ela entra numa segunda parte do texto para questões mais especificamente filosóficas e psicológicas. Então, essa segunda parte do texto começa assim. No entanto, esta imitação, coisa que ela falou agora há pouco, né, é uma imitação interior. É imitação trinitária, tá? É uma imitação interior que exige a nossa liberdade e que nos transforma verdadeira e profundamente. Pois bem, a saúde psicológica é inseparável desta transformação verdadeira e profunda. Cabe então ao psicólogo oferecer a seu paciente os meios adequados para se inserir nesse itinerário que vai além do terapeuta e do seu paciente. Visto que o fim último é uma vida de amizade, a amizade constituirá um meio sem o qual outros meios oferecidos ao paciente para sua saúde seriam infecundos. Vou só repetir aqui, hein? A saúde psicológica é inseparável dessa transformação verdadeira e profunda. Atento a isso. E ela continua. Santo Tomás, em seu comentário sobre a primeira carta aos Coríntios,
segue o pensamento de Aristóteles em sua Ética a Nicômaco e nos diz, abre aspas, em todas as coisas, aquele que é retamente disposto tem um juízo reto sobre todas as coisas singulares. Mas quem sofre em si mesmo falta de retidão também carece de juízo. E acrescenta mais adiante. Por isso, o filósofo Aristóteles, né, no quinto livro de Ética, diz no quinto livro de Ética que o virtuoso é a regra e a medida de todas as coisas humanas. Tais são as realidades singulares que os virtuosos julgam que elas são e, seguindo São Paulo, acrescenta que é assim porque o homem que tem o intelecto iluminado está escrito aí, mas né? E o afeto ordenado pelo Espírito Santo tem um juízo reto sobre as coisas singulares que correspondem à salvação. Com mais vigor e autoridade, Jesus nos diz em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Sabemos que não podemos ser luz senão na luz, e que isso exige uma vocação à santidade ligada à nossa profissão de psicólogos, que desta forma santificam para nós e para os nossos pacientes. Esse parágrafo não tem outra coisa. Tem que bater palma para esse parágrafo aqui. Não tem outra coisa. Tem que bater palma. Mas vamos continuar. E ela fala, continuando esse processo da vocação, ela traz no texto que a nossa vocação conjuga investigação e o aprofundamento de nosso conhecimento com a entrega de nossas qualidades naturais e sobrenaturais à amizade terapêutica. Então, ela chama atenção para a gente falando que é especialmente necessário para a prática terapêutica a invenção criativa e prudente dos meios que escolhemos para contribuir a esse discernimento que a amizade favorece e causa. Certo? E chama de novo a atenção falando que a amizade não tolera certos meios, mas considera outros muito adequados. E ela, quando fala isso, ela se refere a tudo que faz a arte ou a técnica do nosso trabalho. Então, ela fala que existem meios aceitáveis para o diagnóstico e tratamento dos nossos pacientes, outros não. Uns são para certos pacientes e não para outros. Olha que visão realista. Falei agora de uma psicologia das alturas, podemos falar de uma psicologia realista, psicologia da realidade, né? E aí ela fala que a arte do psicólogo tem necessidade de elaborar instrumentos de discernimento, diagnóstico e intervenção terapêutica de acordo com o seu juízo prudencial. O psicólogo então se forma como um instrumento privilegiado da tarefa psicoterapêutica, pois não se trata apenas de dar informações ou orientar o paciente. Olha que coisa. Quando vocês, para quem está assistindo aqui e é aluno da minha supervisão, sabe que eu uso aquela frase, né? Psicólogo porta-voz da ordem, né? Então, é esse conjunto, esse psicólogo como pedagogo de fato, né? Incrível. Vamos lá. Abre aspas para Mariana novamente. O próprio terapeuta sabe que sua saúde pessoal depende de uma esforçada transformação interior, acompanhada de gestos e ações externas necessárias. Só assim poderá acompanhar o seu paciente naquela retificação profunda da sua habitualidade, na procura da sua integração ordenada pela reta razão. Meus amigos, aqui, que vocês quiserem printar isso aqui também, pelo amor de Deus, comente aqui se você está gostando dessa aula, porque até agora estamos com meia hora de aula. Comenta, que eu preciso do seu comentário. A Mariana, se estiver aqui assistindo, vou tentar fazer esse vídeo chegar nela, mas pelo amor de Deus, mande um oi para ela aqui, porque esse texto dela está espetacular, né? Mas essa citação dela aqui, não parece que ela está falando justamente agora da importância da personalidade do profissional? O próprio terapeuta sabe que a sua saúde pessoal depende de uma esforçada transformação interior acompanhada de gestos e ações externas necessárias. Meus amigos, ponto final. Psicólogo tem que ser bom. Não é claro, psicólogo tem erro, temos erros, somos humanos. Mas o psicólogo precisa amar a bondade, lutar por ela, amar as virtudes, lutar por ela. Ponto final.
Continuando o texto, ela fala que dentre as potências da alma, a imaginação merece uma especial atenção e cuidado por sua importância para que seus produtos favoreçam a vida intelectual e afetiva sobre a qual tanto influencia, e que esses produtos sejam verdadeiramente simbólicos, ou seja, de acordo com a criação e sua ordem, certo? Então ela continua trazendo essa importância da atenção na imaginação, né? Ficções, fantasias neuróticas acompanham verdadeiras visões de mundo e autopercepções fracassadas que devem ser retificadas por uma iluminação racional que se expressa ou se manifesta em imagens verdadeiras que, ao contrário das fantasias patogênicas, transformam saudavelmente a vida interior para o bem, para a beleza e a verdade que eles trazem para nós. Olha o ponto aqui, hein? Não dá pra gente, a nossa imaginação não pode ficar presa a essa dinâmica fracassada, né? Temos que nos abrir ao bem, à beleza, à verdade, etc. Né? Então, ela traz aqui uma. Né, o título fala como causa de discernimento, né, na psicoterapia, a amizade como causa de discernimento, e ela quer trazer para nós, para especificar em que consiste esse discernimento dentro da psicoterapia. Então, abre aspas para ela aqui, né? O discernimento é uma virtude intelectual, é um ato do intelecto prático. Nos dados, nos sinais, nas palavras, na própria realidade do paciente, há um sentimento profundo e até misterioso a iluminar. Mas não é uma realidade estática, e seu movimento se manifesta na comunicação. É na proximidade afetiva do diálogo permanente que se situa a nossa compreensão. Isso requer, então, a inteligência para estar lá, né, de mãos dadas com a benevolência. Olha que coisa interessante, hein? Vamos estar inteiro com a inteligência, com a benevolência, fazendo esse processo necessariamente de discernimento, certo? Então esse diálogo é um diálogo benevolente, certo? E entrando nessa dinâmica do discernimento, ela fala que é impossível a compreensão sem essa conaturalidade que permite o amor benevolente pelo outro, e sem a conaturalidade com as virtudes que nosso paciente requer e que devemos mostrar a ele precisamente como bens amáveis, certo? E ela continua falando que na alma humana, porém, prevalece sempre um mistério que pertence exclusivamente ao seu Criador. E o nosso discernimento guarda esse respeito, respeito também pelo mistério da liberdade na vida do outro. Quem pode e sabe, segundo a Mariana, é o Senhor. Melhor o servimos na medida em que participamos pela caridade da sua sabedoria. E fala que, em primeiro lugar, o nosso agradecimento ao Senhor pelo dom da caridade, do qual sempre seremos portadores de lama. Olha que coisa, hein? Portadores de lama, como se fôssemos ali limpar mesmo. Fizesse um movimento de limpar, né? Porque ela fala isso? Porque acima de tudo temos a oferecer aos nossos pacientes, né? Prevalece o nosso amor que os move, o alegra e os alimenta espiritualmente. Como se fosse, se a gente pegar uma analogia aqui, como se fosse uma dinâmica do leproso, né? De uma certa forma. Então, no momento do texto, ela retorna à questão da inteligência. Ela fala que é importante a gente retornar a esse assunto. E ela fala que a inteligência nos dá o conhecimento do universal, mas passando para o particular, por ser o objeto de nosso trabalho profissional. É distraída pelo acidental, certo? Então, temos um conhecimento do universal, vamos passar para o particular, que é o objeto do nosso trabalho, aquela pessoa, certo? Mas que é distraída pelo acidental. Então, a coisa ali que a gente não consegue ainda,
né, enxergar, como se tivesse ali barreiras mesmo, né, de uma certa forma. E ela fala que a virtude da prudência e o dom sobrenatural do conselho remediam esta fraqueza para nos sustentar no discernimento necessário. Pela prudência, então, a inteligência permite-nos tornarmos outros em tantos outros, certo? Reconhecendo ali a particularidade de onde e como se perdeu o rumo para o fim saudável da vida dos nossos pacientes, ou as causas que impedem ou dificultam a marcha em direção a esse mesmo fim, certo? Meio que se colocar ali, né? Porque o paciente já se imaginou, né? Aquela dor, a dor que o paciente sente, você já imaginou ela em você, né? Então, ela fala da importância do discernimento, e esse discernimento ele vai permitir que o conhecimento prudencial incentive ou desencoraje, mostre isto ou aquilo, privilegie um assunto ou outro, um agora, outro depois, uma anedota neste momento, um exercício imaginativo naquele outro momento. Então, esse discernimento que vai fazer a gente escolher dentro desse processo terapêutico, né? Os melhores meios, as melhores ferramentas, né? Abre aspas para Mariana. Santo Tomás define na questão 23 da secunda da Suma Teológica, caridade como a amizade do homem com Deus. Por meio dessa amizade, participamos do amor de Deus e de sua própria essência. Deus, caridade incriada, ama o homem, então o homem realiza um ato de caridade criada, amando a Deus, ao próximo e a si mesmo, com o amor de Deus e por amor a Deus. É uma participação gratuita na natureza divina, pela qual amamos com o mesmo amor com que Deus nos ama. Encontramos amizade como Deus a fundou conosco. É esse amor, essa amizade, o fim último e beatificante ao qual todos nós atendemos aquele que faz ou fará a saúde e felicidade de nossos pacientes. Este amor, então, que é amizade, implica, meus amigos, uma conaturalidade com a pessoa do amigo e uma conaturalidade com os bens que se desejam. Concordamos, certo? Concordamos. Citando a Suma em uma parte do texto, precisamente na questão 25 da secunda, ela traz chama, né, a atenção para a gente, falando que Santo Tomás nos lembra que o amor comunica o bem, que a amizade dá ao amado o bem possuído, faz ou constitui o bem em certa medida na vida do amigo, porque o bem é em si mesmo difuso, certo? E aí, ela traz uma citação que ela fala assim, o terapeuta cristão. Aí ela puxa uma, alguns pontos aqui, né? O primeiro, ela está trazendo para o terapeuta cristão. Então, bem específico, né? Em primeiro lugar, pedir, obter e aumentar laboriosamente com o processo de conversão pessoal os dons e as virtudes para o exercício da profissão. Muitos desses bens só são alcançados com o tempo, como resultado de uma purificação de nossa vida. Alguns pacientes exigem mais caridade, uma vontade de amizade mais comprovada. Os mais soberbos, desconfiados, rebeldes, agressivos, displicentes. Se o coração permanecer incondicionalmente aberto à caridade e à amizade com eles, e à medida que a amizade progride, a luz da inteligência sobre a realidade de suas vidas. Se não nos livrarmos das considerações racionalistas sobre sua patologia, nossa inteligência fica turva e não entendemos de que maneira particular a vida do paciente precisa ser retificada. Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto aqui. Em segundo lugar, esta amizade assim fortalecida permite reconhecer e expandir os bens incipientes, ocultos ou sufocados na vida psíquica dos pacientes. Por meio da amizade, a comunicação dos bens recebidos de Deus pelo terapeuta e sua própria vontade amistosa é impressa nos pacientes, dispondo-os à confiança e docilidade.
mesmo aqueles que têm, por exemplo, características paranoicas indiscutíveis ou agressividade do transtorno bipolar. Olha que ela está trazendo, enfim, até não está excluindo aqui uma dinâmica de psicopatologia, não, né? Vamos lá, tem um terceiro ponto ainda, né? E último, ela fala, né? Vale como terceira consideração a experiência de tornar-se terapêutico para cada um de nossos pacientes, desenvolvendo o dom de fazer amizade com cada um deles em particular. Assim, o terapeuta larga sua receptividade à caridade, sem nunca deixar de ser o seu recipiente lamacento. Como já dissemos, seguindo Santo Tomás, a amizade comunica o bem que vem de Deus e que é próprio de Deus, e que é o próprio Deus. O bem beatificante de quem nos faz felizes, este bem é o que damos por e ao amor de Deus aos nossos pacientes, para que participem da mesma bem-aventurança. Isso aí, ó. Pode anotar esses 3 pontos aí, ó, colar na tua parede, colar no teu consultório, botar na tua gaveta, ler todo dia antes de atender, pelo amor de Deus, né? Então, depois de ela dar essas dicas, ela fala que existe uma relação direta entre a doença e a perda da capacidade de amizade. E depois, também entre a doença por perda da capacidade de amizade e a perda do discernimento ou da prudência na doença. Ela fala que nossa cultura de morte incita o deslize permanente de nossos sentidos sobre os objetos de consumo e as novidades que nos oferece. Esses deslizamentos constantes exteriorizam nossa faculdade cognoscitiva e, dessa forma, arrastam nossos apetites, deixando um vazio abismal onde nossa interioridade deveria se constituir. Então, como nos lembra sempre o professor Martim Etivaria, temos uma cultura patológica, né? E ela continua falando que essa externalização descentraliza a vida pessoal do seu eu e faz com que tudo o que é externo, corpóreo, material, perca sua capacidade de expressar e concretar o espiritual. Meus amigos, eu acho que vocês não têm dúvida, é isso que está acontecendo hoje em dia, certo? Isso está claro hoje em dia, né? Então, por outro lado, a exteriorização priva as realidades externas de seu valor como meio de entrega amorosa para aprendizagem e interioridade. Tudo isso vai ter consequência, nos lembra ela, gerando um enfraquecimento nas amizades. Então, ela dificulta de modo drástico. A interioridade que permite, mas ao mesmo tempo exige uma vida virtuosa, é também e precisamente o lugar da amizade, certo? E continua falando, já que ela está trazendo essa amizade, a amizade espiritual consigo mesmo e com os outros. E essa amizade que me permite, que vai permitir a pessoa conhecer a mim mesmo, conhecer o outro. E fundamentalmente, conhecer a ambos na nossa vocação à benevolência. E é claro também da própria amizade com Deus, tá? Em quem a interioridade e o amor se realizam simultaneamente, para que daí se forme íntimo e amigável. A nossa existência terrena convida-nos a uma relação de amizade com todas as coisas, certo? De novo, a nossa existência terrena convida-nos a uma relação de amizade com todas as coisas. Então, abre aspas para a queridíssima Mariana Crespo de novo. Se Deus nos conhece em profundidade e conhece a verdade sobre nossas vidas, que permanece um mistério para nós, e se Ele nos conhece em seu amor, podemos deduzir que não conhecemos o homem a menos que o amemos. Na amizade com o paciente, devemos estar atento ao bem pelo qual o próprio Deus é seu amigo. Ele foi criado à sua imagem e semelhança, foi redimido por Cristo e é chamado à sua bem-aventurança eterna. Destes verdadeiros bens emana uma beleza comovente
e indestrutível, capaz de nos mover ao amor infalivelmente. Olha que chamado, de novo, nossa queridíssima Mariana continua, né? Então, continuando lá na doença como um processo de impedimento do discernimento ali e, consequentemente, de uma impossibilidade de amizade, ela fala que a doença é agravada pela incapacidade de dar ou receber na amizade. Nos impasses da exteriorização surge a experiência de um vazio no lugar que é devido à interioridade, e a sensação fantasiosa de solidão surge quando na realidade não estamos sós. Simplesmente estamos, aqui no caso, simplesmente impedidos da experiência da amizade por esse déficit de interioridade e virtude que permitem descobrir a expressividade das coisas. A vida amiga exige que a corporeidade, as palavras e os gestos respondam pela vida espiritual. A angústia e a depressão são os afetos que acompanham as fantasias de solidão e de vazio. A terapia se constitui, diz a Mariana, no âmbito privilegiado para recuperar em seu dinamismo intelectual a interioridade e a vida amistosa. Discernimento e amizade, então, indissoluvelmente unidos, conhecimento e amor. Isso é chamado na antropologia e na teologia de conhecimento por conaturalidade, e nos oferece uma explicação filosófica de como apenas a conaturalidade ou o amor ou amizade benevolente torna possível o discernimento diagnóstico ou terapêutico. Abre aspas de novo para a nossa queridíssima Mariana aqui. Ela fala, em primeiro lugar, o verum, verdadeiro, né, próprio do conhecimento especulativo, nada mais é do que o bono do conhecimento prático. Bem, né? Bom. Segundo Santo Tomás, a inclinação natural é um critério de verdade na ordem prática. Uma adaptação entre duas naturezas permite este tipo de conhecimento. O sujeito é connatural ao seu objeto. Há uma connaturalidade sobrenatural através das virtudes infusas no plano da graça e uma connaturalidade no plano natural, mas com nossa natureza, é espiritual. Essa connaturalidade, na medida em que é dirigida a um conhecimento intelectual, exclui qualquer conveniência ou complementariedade sensível. O útil e o agradável não precisa estritamente connaturalidade, mas sim uma aplicação da cogitativa, que é um sentido interno do homem. Por outro lado, há uma adequação entre o sujeito e o objeto, que ocorre no plano sensível por repetição de atos. A connaturalidade é espiritual, certo? Então a nossa apetência está de acordo, ou seja, tem connaturalidade tanto com o objeto que é, como com o que deveria ser. No primeiro caso, trata-se então da connaturalidade do amor pela qual o amado se torna a forma do amante, unindo-se a ele, certo? E Santo Tomás, nessa hora, né, citando Aristóteles, diz que o amigo é outro eu. E São Paulo, na carta aos Coríntios, em que diz que quem está unido a Deus é espírito com ele. Já o segundo caso é a connaturalidade com o objeto das virtudes. E ela traz Santo Tomás de novo para jogo, falando que para Santo Tomás a connaturalidade no plano natural é apenas esta, porque a do amor corresponde plenamente ao plano sobrenatural, por meio das virtudes infundidas e os dons do Espírito Santo. Certo? O que ela quer dizer com isso? Portanto, se existe conhecimento por connaturalidade que se baseia no amor, é necessariamente um amor humano infundido pela caridade. E a connaturalidade com os objetos das virtudes condiciona nossos juízos práticos. Então, o uso perfeito da razão
é favorecido pelas virtudes intelectuais. Mas a retidão do juízo prático é dada pela conaturalidade como bem, conaturalidade devido às virtudes morais e o amor de caridade, certo? E aí, puxando novamente Santo Tomás, ela fala que Santo Tomás contrasta com o dom da sabedoria relacionado com o conhecimento por conaturalidade, da sabedoria, virtude intelectual, certo? Continuando essa ideia da conaturalidade, ela continua puxando, falando que a conaturalidade pertence à essência do amor. Há um movimento, então, em direção ao objeto amado e um descanso nele. O amor é, então, uma união ou conaturalidade em si mesma entre o sujeito que ama e o objeto amado. Então, nesse sentido, meus amigos, o amor é uma natureza, um princípio de operações para um fim bom ou conveniente para o mesmo sujeito amante. O bem é propriamente a causa do amor. É o seu objeto. Objeto que é conatural, conveniente, proporcional ao sujeito. Então, essa conveniência ou connaturalidade indica uma semelhança entitativa entre o apetite espiritual ou amor e o bem, entre o sujeito e o seu objeto, certo? Então, nessa forma, ela consegue concluir que o que é connatural, o bem connatural, é a própria perfeição, em suma, sendo ele próprio fundamento de qualquer outra perfeição. E aí, abre aspas aí para a Mariana. Mas se, por semelhança com o objeto, se descobre o bem de um semelhante ou de um próximo, se descobre como outro eu mesmo, e será amável e connatural em um duplo sentido, o da perfeição e o da semelhança de naturezas. É disso que Santo Tomás trata nas questões 26 a 32 e nas questões 45 a 50 na Secunda Secunde, e dirá que cada um ama o que é semelhante a si, o que explica o amor de Deus Pai por Deus Filho, por exemplo. O outro me é connatural quando ele possui o que eu possuo. Nós dois somos filhos de Deus, ou nós dois concordamos com a mesma verdade. Mas há também uma certa connaturalidade em uma entrega benevolente ao outro necessitado, e então com menos dependência e maior liberdade em dar mais perfeição em ambos os seres. Quanto maior a complementariedade ou o amor de concupiscência, maior o egocentrismo e menor a perfeição do amor, e a connaturalidade torna-se mera complementariedade. O bem do amado deve ser buscado, o que garante plenamente o bem do próprio amante. Incrível. Vamos lá. Então, continuando essa ideia, que ela está trazendo desde o princípio do texto, né, dessa amizade, ela fala que o amor, e vinculando esse momento agora, né, que ela está trazendo essa dinâmica desse amor aí, o amor de amizade se explicará justamente pela connaturalidade. Por quê? Porque inclui, meus amigos, um ato de benevolência para consigo que não se esgota em si mesmo, mas no outro. Na psicoterapia, me aperfeiçoo aperfeiçoando e oriento o outro até o seu fim, orientando-me a mim mesmo. Olha que dimensão espiritual tem um processo psicoterapêutico, né? Que dimensão. E aí ela fala, estamos caminhando já para o final da nossa aula e, consequentemente, no final desse texto. Ela fala que existem duas semelhanças ou connaturalidades que fundamentam o amor. Uma connaturalidade é como uma connaturalidade como indivíduo, com todos os meus semelhantes, e outra que vem de uma semelhança mais íntima, ou que é descoberta por uma maior intimidade e espiritualidade. Esse segundo, que é mais íntima, ocorre na psicoterapia nos momentos de encontro com o paciente sobre um certo bem que se conhece, em uma certa verdade que se encontra como dom, experimentando que essa connaturalidade exige a participação na caridade por meio da
obra da graça. Então, se o conhecimento por connaturalidade se funda na inclinação espiritual amorosa para a verdade como boa, a verdade é apresentada como um bem espiritual, que deve ser conhecido assim, nesta relação com o bem, pelo nosso intelecto prático, certo? Então, a compreensão das realidades simbólicas, coisa que ela falou lá mais atrás nesse texto, das realidades análogas dos bens espirituais, naturais ou sobrenaturais superiores, também requerem uma connaturalidade prévia ou concomitante. Então, o conhecimento por connaturalidade do objeto das virtudes, como ela disse lá atrás também, permite o reto juízo da razão prática sobre a própria vida e a vida do outro. Mas ela lembra que, embora a virtude ou o próprio desejo dela clareie o olhar para ver a realidade do paciente, é a connaturalidade da caridade como virtude sobrenatural do amor que nos dá o conhecimento mais profundo do próximo. Porque é através dela que teremos um olhar limpo, como aquele que a connaturalidade permite como objeto da virtude, certo? Um olhar divinizado pela caridade, um olhar unido ao olhar de Deus sobre o nosso paciente. Então, o vício do paciente só se delineia por toda a beleza da criatura que danifica. O dano é visto como um veemente apelo à misericórdia. A misericórdia como serviço devido à perfeição do ser do paciente. Meus amigos, me diz quando vocês viram um negócio desse dentro da terapia, cara. Me diz quando vocês viram um negócio desse dentro da faculdade. E você não precisa ser cristão pra você achar isso bonito, não. Você precisa ter um bom senso, você já consegue achar. O vício do paciente só delineia por toda a beleza da criatura que danifica. O dano é visto como um veemente apelo à misericórdia. Então, o paciente que sofre apela à sua misericórdia. E a misericórdia é serviço devido à perfeição do ser do paciente. Isso aí é psicoterapia, meus amigos. E ela continua falando que a psicoterapia está, portanto, no caminho entre a perfeição dada e a perfeição a ser alcançada. É como se o mal que vicia a vida do nosso paciente fosse uma funcionalidade desordenada, um uso desajeitado de seus bens que impede e age mal de maneira particular sua vocação à amizade consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Meus amigos, precisamos ser tocados por isso aí. Essa amizade implicará uma adequação, uma connaturalização com bens amáveis, que geralmente começa de forma muito imperfeita e se realiza ao longo do tempo, certo? E abre aspas para a nossa Mariana aí de novo. Embora tenhamos falado de uma proximidade amorosa que antecede o conhecimento por connaturalidade, também sabemos que o conhecimento é anterior à afeição. Sempre, né? Nihil volitum nisi pregognitum. Não, desculpa. Pregognitum, né? O amor mesmo é sinal de um conhecimento intelectual das coisas amadas. O bem não pode exercer a sua causalidade sobre a potencialidade apetitiva, se não for apreendido intencionalmente. O bem causa amor, se for apreendido. Nos comentários à Ética Nicômaco, Santo Tomás nos diz que o que move a vontade não é simplesmente o bem, mas o bem que aparece. Só se ama o que se conhece, não é isso? Já dizia Santo Agostinho. Em outras palavras, como terapeutas, cabe a nós, como já foi dito, aplicar nossa criatividade para fazer o bem aparecer e mostrá-lo aos nossos pacientes. Vamos continuar. Mais uma citação dela. As parábolas, as histórias e também as fábulas, os desenhos e esquemas, os curtos questionários, os exercícios imaginativos, os episódios da vida dos santos e também as anedotas, incluindo o mimetismo e o humor, são recursos válidos para o conhecerem, connaturalizar com ele, conheça-o na connaturalidade,
para depois operar a partir desse amor que conhece. Então, com naturalidade, é um efeito do amor benevolente. 2, que permite uma continuidade cognoscitiva. 3, pelo nexo dado pela união afetiva. Em outras palavras, o amor é a causa do discernimento. Chamamos esse amor de amizade, seguindo de perto Santo Tomás, que em seus comentários a Ética a Nicômaco, onde simplesmente chama a amizade de hábito do apetite espiritual, atribuindo uma permanência superior a outros afetos, buscando com os benefícios de uma simpatia ativa sua profunda transformação. É próprio da amizade eleger seu amigo, ser amigo do amigo e permanecer no vínculo amistoso, amando o virtuoso, o que em si é permanente, estável. Com toda a espontaneidade, podemos afirmar que essa é exatamente a nossa experiência em psicoterapia. O amor é causa do discernimento. Olha que ponto, hein? Continuando. E ela fala, quando Jesus nos chama de amigo, a amizade assume duas dimensões visíveis no caso da amizade terapêutica. A primeira, a amizade de Deus conosco, que permite nossa amizade com Ele e pela qual se mantém a amizade com quem o amigo ama e o que o amigo ama é amado nele. 2. A amizade com os outros, com o próximo, ela coloca aqui próximo paciente, né? Talvez imperfeita e que é marcada por certas virtudes que permitem a eleição do outro como amigo e a permanência na relação de amizade. Essas virtudes seriam a vontade de conhecer os bens necessários para a saúde, aceitação recíproca da realidade do outro, esperança de cura. São sinais de amizade em sintonia, a justiça na retribuição do serviço, o respeito. Tudo isto constitui uma primeira forma de amizade, porque, como diz Santo Tomás, alguém é amigo quando elege a mesma coisa, certo? E ela vai continuar trazendo os pontos, né? E agora ela vai falar que em relação à amizade como causa de discernimento, ela fala que acredita que ambas as dimensões estão relacionadas entre si e relacionadas ao discernimento do terapeuta. Então, vamos lá para mais pontinhos aqui. 1. Ambas as formas de amizade aumentam a proximidade com o paciente e favorecem as operações do conhecimento prático que permitem a retidão de nossos juízos sobre ele. 2. A amizade com Deus nos permite levar a caridade à relação com o paciente para nos aproximarmos de conhecer como somos conhecidos. A amizade com Deus é causa de discernimento para o terapeuta, mas em virtude de sua amizade com o paciente e de acordo com o grau de amizade entre os dois e com Deus. O discernimento do terapeuta é imediatamente ou se torna discernimento ou luz para o próprio paciente. E fala que esses pontos que foram ditos agora, né, constituem a experiência comum dos terapeutas na tentativa de cultivar a amizade com Deus e com nossos pacientes. Impõem-se, então, condições obrigatórias ou irrecorríveis que contribuem tanto para a melhoria da vida amistosa quanto para o discernimento de nós mesmos e do paciente. E ela lista os mais significativos, né, as mais significativas condições aqui, né? Então vamos lá. Nessa primeira parte aqui tem 6, né? Primeira, adaptação flexível e permanente aos vários aspectos que compõem a realidade dos pacientes. Frequência dos encontros, definição dos honorários, escolha dos temas a discernir, eleger prudencial dos meios de diagnóstico e tratamento das suas dificuldades. 2. Luta persistente para cultivar todas as virtudes, principalmente na relação com o paciente. Humildade para receber elogios ou para suportar desconfortos, silêncio interior, evitando qualquer juízo crítico do paciente e também de si mesmo. Se renuncia a encontrar qualquer forma de sucesso profissional visível na abnegação consciente de si mesmo, aceitação das condições que às vezes requerem cuidado ao paciente. 3.
entrega total de todas as nossas capacidades a Deus e a cada paciente durante o tempo do nosso trabalho e compromisso de rezar por eles no tempo dedicado à oração. Aceitação indeclinável da limitação, às vezes aparentemente inamovível em nossa compreensão do paciente. A luz em suas vidas não depende de nossos recursos, que são apenas meios para que a graça opere neles o necessário para cada trecho do caminho terapêutico. Trabalho intelectual permanente, estudo e reflexão para formar a nossa inteligência de forma a torná-la mais adequada para a sua instrumentalização pelo divino terapeuta. 6. Liberdade a favor do bem do paciente na hora de conceber e propor meios diagnósticos ou terapêuticos, talvez não convencionais, mas necessários. Vamos continuar. 7. Firmeza e amor pelo paciente na terapia de correção, ponderando a qualidade de sua confiança, principalmente ao dizer-lhe, por exemplo, que está se traindo nesta ou naquela situação, que está enganando a si mesmo ou aos outros, e isso o danifica. Quando temos que tornar visíveis seus vícios mais notórios diante de seus olhos e assim ajudá-lo a se livrar deles com amabilidade e doçura. 8. Partilhar com eles, com sinceridade e prudência, todas as luzes que o Senhor nos concede sobre sua situação. Isso principalmente no processo diagnóstico, e que passo a passo tudo pode ser explicado e devolvido sem reservas, porque tudo é do paciente e pode resultar em seu bem imediatamente, dando-lhe a possibilidade de fazer todas as correções e transformações internas possíveis graças aos esclarecimentos recebidos. 9. Escolher com muito cuidado os meios de diagnóstico e tratamento, discernindo sua qualidade salutar para o diagnóstico ou para o paciente. Considere tudo o que as ciências psicológicas nos oferecem para escolher o adequado, o melhor. Podem ser incluídos todos os meios que contribuem para o discernimento e todos os que têm valor terapêutico no contexto do encontro amigável, mantendo sempre o primado do diálogo. O presente de dois reunidos no bem que une, tem em si uma virtude terapêutica. Deverá excluir-se os meios condicionados por uma filosofia dessacralizada ou ideologia que concebe, por exemplo, que os seres humanos não são governados por sua inteligência e vontade, que não há vida de amizade com Deus na qual desejamos introduzi-los, que todo conteúdo psíquico é resultado da repressão, que toda representação é de qualidade sexual, que a verdade sobre a pessoa se encontra em seus aspectos sensíveis ou viciosos, que o inconsciente, com sua legalidade tanática relativa à morte, tá? Rege a vida da alma, que o desestruturado é o original. Seria inescapável ao aplicar esses meios ou técnicas, sublinham aspectos patogênicos em detrimento de outros mais saudáveis, ou incitam o paciente a se adaptar a essas ideologias ou pelo menos a interromper de forma distorcida sua funcionalidade psíquica para seguir as instruções correspondentes a essas técnicas. Tudo isso é francamente inadmissível aos cuidados de um amigo. 10. Abandone todo exercício de curiosidade, todas as tentativas de poder intelectual ou factual. Aceite o mistério do outro e acautele-se com a negação do mistério. Acautele-se com o desejo de alcançar visões diagnósticas racionalistas, supostamente confiáveis. Lembremos-nos que já recebemos e continuaremos a receber dons suficientes para o exercício da nossa vocação, para mantê-la válida no seio da amizade com Deus e com o próximo. A graça nos permite ver os pacientes com olhos limpos e satisfazer nossa inteligência neste conhecimento prudente de suas vidas, como o Senhor permite e para o seu bem. Então, devemos nos sentir gratos e confiantes nas luzes que assim alcançamos e que continuaremos a alcançar com frutos para a sua e nossa santificação. 11. Não descarte os meios mais simples de terapia, lembrando que o mínimo na ordem dos seres é o mais cognoscível e talvez o mais expressivo, análogo para compreender o mais elevado e espiritual.
Não descarte o humor, que possibilita suavizar situações absolutas e devolver o paciente às experiências saudáveis mais próximas. 12. O cuidado como sacramental, o valor do diálogo, a receptividade amorosa na comunicação, a beleza e a suavidade das palavras ditas na palavra feita carne. Enfim, meus amigos, em suma, trata-se, esses 12 pontos aqui, de refinar nossas atitudes profissionais em função necessariamente da caridade. Trata-se de ser ela quem orienta nossas decisões em relação aos diagnosticados e aos pacientes. Só podemos oferecer esta vocação, nos lembra a Mariana Crespo, plenamente ao Senhor, que a deu a nós, servindo em amizade, seus amigos, nossos pacientes. Enfim, meus amigos, é isso. Estamos juntos. Curte, comente, compartilhe esta aula. Até a próxima. Tchau, tchau.